Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo, uma entrevista, como a gente vem prometendo, sempre uma entrevista exclusiva, uma entrevista especial e com grandes personagens que fizeram e fazem história no nosso futebol. Hoje, o nosso entrevistado, pelo nome dele, você não vai saber quem é. Luiz Carlos de Oliveira Preto. Mas se eu falar Pintado, aí você, especialmente torcedor do São Paulo, vai saber de quem a gente está falando. Pintado, é um prazer enorme recebê-lo aqui. O Pintado de 2 títulos da Libertadores, de campeonato mundial com São Paulo, de campeonatos estaduais com São Paulo. Primeiro, por que Pintado? Abraço para você, querido, grande amigo que o futebol me deu. Eu que agradeço, Decilo, estar aqui com você, né? Esse novo desafio, parabéns, é muito bacana, não vou perder um. Obrigado. Um episódio, com certeza. Muito feliz de estar revendo o amigo. Depois de algum tempo, né, a gente se encontra de novo. A gente que viveu muitas histórias, nós que vivemos muitas histórias, né, lá atrás, a gente poder se encontrar num momento muito, muito feliz da nossa vida. Agradeço muito. E vamos lá, vamos contar algumas histórias aí. Pintado porque na minha cidade, né, um clube do interior, amador da cidade, eu fui jogar, né, com os amigos e estava lá e eu tinha muita pinta no rosto, tinha muita sarda no rosto. E aí faltou goleiro um dia, aí o treinador falou, poxa, não veio o goleiro. Entre os garotos, entre os meninos, né? Ele olhou pra mim como pintinhas, pintas, chamavam a atenção. Falei, não, vai o Pintado no gol. Aí acabou, nunca mais saiu. Nunca mais saiu? Ficou bravo? Não, pelo contrário. Não, eu jogando, pra mim, não tinha problema nenhum. Eu queria jogar. Por quê? Porque dizem que quando você fica bravo com o apelido, aí que ele pega, né? No começo foi meio estranho, mas depois eu jogava no time e já estava bom. Legal. E o Pintado não era volante, não era goleiro, como foi nesse dia. Você jogava de zagueiro? Eu jogava de teimoso, né, como a gente costuma dizer. Eu queria jogar. Na verdade, era importante até pela necessidade. Claro que eu não posso reclamar da vida, da infância, mas não foi uma infância cheia de presente, cheia de boas condições, né? A gente sofreu muito, era uma vida difícil, normal, né? No interior do Brasil, no interior de São Paulo. Eu queria jogar, eu precisava jogar, né? Eu precisava encontrar um lugar para mim na equipe. E o que o treinador pedia, eu fazia, né? Eu fisicamente sempre fui bem dotado, e aí acho que isso ajudou. Legal, legal. E você estava falando da dificuldade inicial. Seus pais faziam o quê? Você é de Bragança Paulista, né? Aqui perto da capital paulista. Sou de Bragança Paulista, terra boa. Minha mãe não trabalhava, minha mãe cuidava dos filhos. Sou eu e minha irmã. E meu pai trabalhava na empresa elétrica, na empresa de energia elétrica do estado. A gente tinha, repito, o básico, né? Nada demais, mas a gente era muito feliz. Eu vivia num bairro cheio de amigos, na rua o dia inteiro, jogando futebol o dia inteiro. Então foi uma infância muito feliz, difícil, mas não posso reclamar, não. Legal. Ô Pintado, você começou lá no Bragantino? No antigo Bragantino? Eu sou da cidade, né? Eu nasci em Bragança Mas Paulista. começou futebol ali? Comecei ali. Era o Flavião, zagueiro do Corinthians, antigo Flavião. Ele estava trabalhando no juvenil naquela época, né? Era juvenil do Bragantino. E era um recomeço do Bragantino, né? Então eles fizeram uma seleção na cidade ali. Eu e mais 3, a gente foi convidado. Eu falei, opa, chegou a minha hora. Agora eu vou buscar meu lugar. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 14. Com 14 anos. Eu fazia parte, né? Como eu era muito jovem, eu fazia parte e, como eu disse, eu era teimoso. Eu estava sempre lá e queria muito, a minha alegria era jogar futebol. Um dos caminhos que eu pensei, que eu sonhei na minha vida em conseguir algo era o futebol. E você, do Bragantino, você fez bons trabalhos. Quando é que você virou profissional? Foi no São Paulo? Meu primeiro contrato profissional foi no São Paulo. Eu saí do Bragantino, o seu Luiz Bocucci, o Boca, era treinador dos juniores do Bragantino. Sai o Flávio, entra o Boca, que era treinador dos juniores do Palmeiras. E o Boca me traz pro Palmeiras também, pro juniores do Palmeiras. Nesse momento, o Bragantino precisando de dinheiro, alguma coisa, meio que aparece alguma informação no São Paulo também, que eu estaria indo, que o Bragantino tinha um jogador assim, jovem, indo
pro Palmeiras. O Cilinho faz contato com o pessoal do Bragantino e pede para eu sair do Palmeiras. Fazia um mês que eu estava no Palmeiras. Sair do Palmeiras e ir até o São Paulo, até o Morumbi. E eu chego de ônibus lá, né, do interior, todo acanhado. Já encontro o seu Cilinho na banca, na frente do Morumbi ali. E aí vou pra sala, tá Carlos Miguel Aidar e Juvenal Juvencio. Aí não tem jeito de sair mais, né? Não escapa. Não escapou. Não escapei. Como é que foi a conversa? E ali você sentiu que poderia realmente o seu sonho começar a tomar forma de verdade? Muito interessante, Estilo, porque, claro, eu fui pro Palmeiras e já via algo, falei, poxa, muito longe do sonho, né? Era algo maravilhoso para mim, já estar no Palmeiras, né? Buscando, aparecendo essa oportunidade. Mas quando eu chego no Morumbi, vejo o seu Cilinho, vejo o Carlos Miguel, o Juvenal Juvencio, dentro, né, da sala da presidência, foi algo tão especial que eu falei, poxa, não vou nem voltar para casa mais, não saio mais daqui. Não preciso de roupa, não preciso de nada. Me arruma, seu Juvenal Juvencio já me arrumou um agasalho de São Paulo, já fiquei por ali mesmo. Isso foi uma grande realização que eu feliz de ter encarado. Legal. E como é que foi o seu trabalho no São Paulo? Você foi para a base e ficou quanto tempo na base? E quem te puxou para o time profissional, para o time principal do São Paulo? Na verdade, como eu fui comprado, né, pelo São Paulo, o São Paulo me compra do Bragantino, eu acabo tendo um salário um pouco melhor do que os meninos da base e eu não podia contar para ninguém quanto eu ganhava, porque eu ganhava mais do que os meninos já estavam no São Paulo. E eu fiquei 1 ano na base, mas eu treinava, fazia alguns jogos na base e treinava com o profissional também, com o Cilinho. Então já era, né, uma programação que o Cilinho tinha feito para Zé Carlos Serrão, Paulo Nanes, cara que sabe muito de bola, já me ajudavam muito a eu aprender, né? Porque eu jogava, mas não sabia jogar futebol, né? E aí essas informações me ajudaram muito com esses trabalhos individuais que a gente fazia. Depois do Cilinho? Eu fico mais 3 anos no profissional, né, do São Paulo, 84, 85. Eu sou 86. 87 eu vou pro Taubaté para amadurecer, para ganhar mais cancha. Em 88 eu volto pro Bragantino com o Vanderlei Luxemburgo. E aí que chega o Vanderlei e a gente começa a conseguir bons resultados. Eu fico mais 3 anos ali no Bragantino, ganhando os títulos ali com o Bragantino e em casa, né? O mais importante. E como é que foi o Luxemburgo para você? Aí você estava trabalhando já num outro nível, né? Teve o Cilinho, que foi um excelente descobridor de talentos no São Paulo, te deu essa oportunidade. O São Paulo atravessou o Palmeiras nessa daí, né? Essa coisa é antiga, né? Já faz tempo que isso acontece. Pois é. E aí depois você tem essa chance de amadurecer no Taubaté, no Vale do Paraíba, e vai para o Bragantino com o Vanderlei Luxemburgo, que até então era desconhecido de muita gente. Como é que foi esse começo de trabalho? Como é que foi trabalhar com o Vanderlei principiante? É interessante esse Luiz, porque o Vanderlei chega de calça tergal azul e camisa vermelha. No vestiário todo mundo falou, pô, mas que é isso aí, cara? Com essa estica aí não vai dar. Que estilo, né? Que estilo hoje em dia. Boleiro, você imagina como é que é, né? Os caras já olharam e falaram, não. Mas uma coisa que nos impressionou a todos, o Vanderlei sempre teve muito conhecimento do que ele queria, né? Ele tinha convicção do que nós precisávamos, ele tinha convicção do que o Bragantino precisava, e ele colocou a mão na massa de uma maneira que nos surpreendeu, né? Ajudou muita gente a fazer bons contratos dentro das possibilidades. Ele mandou quebrar o vestiário, mandou arrumar o campo, tinha um gol que era mais baixo do que o outro. O Vanderlei fez de tudo e realmente o Vanderlei construiu aquele Bragantino vencedor. E mudou o estilo? Mudou, ele foi melhorando. Foi porque no interior a gente é mais simples, né? A vida no interior era mais simples, né? E o Vanderlei, ele é estiloso demais, mas foi entrando Aí começou a aparecer de bermuda, já ficou mais à vontade lá com a gente. Ficou no nível de vocês ali. Ficou, foi muito legal. Ele nos ensinou muito, o Vanderlei mudou a vida de muitos profissionais ali. Legal. Depois do Vanderlei, você trabalhou com Parreira? É interessante porque a boa passagem do Vanderlei
O Bragantino consegue alcançar um nível, um status muito bacana, campeão paulista e tudo mais. E em seguida chega a comissão técnica da seleção brasileira para trabalhar no Bragantino. Carlos Alberto Parreira, Nielsen, Luiz Carlos Prima, os profissionais assim de... Top. Você fala, mas peraí, cara, esses caras são da seleção brasileira, eles vão treinar o Bragantino. A gente não tinha essa noção ainda, né? Por estar no interior, por ser do interior. E chega o Parreira com toda a história. A primeira vez que a gente viu um vídeo ou fotografias da parte tática foi com o Parreira, que é um estudioso, um cara, uma pessoa, um gentleman, pessoa muito especial pra gente, foi muito importante. E o que te marcou do Parreira, do trabalho e da convivência com o Parreira? É que aos poucos a gente foi conhecendo o Parreira no dia a dia, né? O Parreira, ele não é técnico, o Parreira é da área técnica, ele é um estrategista, ele é um professor, ele é um educador do futebol. A visão, né, pela experiência de Copas do Mundo, por outros países, essa experiência do Parreira acrescentou demais para todos nós. Ali, realmente, a gente se deu conta que éramos uma equipe de alto nível, né, de ótima performance, porque o Parreira levou o nosso nível mais acima. E aí o Pintado já estava mais experiente, já era campeão, e aí você voltou para o São Paulo. Quem que pediu a tua volta para o São Paulo? Você estava emprestado, né? Estava emprestado. Fiquei 3 anos emprestado. E o Bragantino meio que achou que era do Bragantino. Meu passe na época, né? Tinha passe. Era do Bragantino. Eu falei, não, mas que eu saiba, eu estou emprestado, né? Aí o presidente do Bragantino ficou bravo comigo. Agora então você não vai jogar mais aqui. Você acha que não é? Eu falei, não é que eu não acho, cara. Pelo amor de Deus. Assinado. Não fui eu que fiz, foi vocês? Não, então vai pro São Paulo. Você acha que é do São Paulo? Então pode ir de volta pro São Paulo. Quero ver se você vai jogar. Falei, agora eu tô morto, né? Eu com uma filha pequena, casado. Falei, agora? Se o São Paulo falar que não quer, que não sou. Que momento difícil da minha vida. Que momento muito difícil. Mas eu sabia que eu tinha trabalhado muito, né? Eu tinha lutado muito, eu nunca fui, né, titular no Bragantino, mas eu sempre era o 12º. Isso para mim era muito importante. Pela necessidade, eu precisava ganhar um dinheiro, precisava sustentar minha família. Então eu sempre fui o 12º. Se é lateral, se é volante, se é zagueiro, o que precisasse eu era a primeira opção. E isso foi muito importante, porque nessa situação o Parreira me coloca de volante. Porque ele chega e fala, Pintado, você prefere jogar de lateral ou você prefere jogar por dentro? Eu, por dentro, pra mim, era como zagueiro, que eu já tinha jogado de zagueiro, mas não de volante. E ele me coloca de volante. Falei, pô, não vou falar pro homem que eu não jogo de volante, né? Eu quero jogar, preciso jogar. E ele me coloca de volante e foi me dando algumas informações. E esse brasileiro de 91, né? Eu fiz bastante jogos como volante. Um jogo muito bom contra o São Paulo. E o Tele acaba vendo e chamou a atenção. Ele falou, pô, esse volante, né? E o diretor do São Paulo fala pro Tele, esse volante é nosso. Então vale a pena a gente dar uma olhada. E aí quando o presidente do Bragantino disse que eu não vou ficar, eu volto. E o Moraci Santana tava no CT, ele falou, Pintado, pode trocar que o Tele quer te ver. Eu falei, não. Mentira. Eu lembro como se fosse hoje. O Moraci tinha programado 10 voltas no campo, porque era representação. Eu dei 15 voltas. Falei, agora não sai mais daqui. Quer me ver? Então ele vai me ver. Falei, agora não posso escapar, né? Já que é do clube. Aí que eu abracei a minha oportunidade. E essa quase lágrima aí é o quê? Emoção, porque minha vida mudou muito, né, Licila? Ali, realmente, a minha vida, a vida da minha família, a história mudou. É algo, quando falo São Paulo, é muito difícil pra mim, né? Mas, repito, é só alegria, não tem nada de tristeza. Qual foi a sua primeira conversa com o Tele Santana? Você se lembra? Lembro muito bem. Ele me deu uma dura. A primeira que ele me deu. O Tele não era muito de... né? Bom dia, boa tarde e só isso. E aí teve um treino e o Tele sempre trabalhou muito a parte técnica, né? Tática não era com ele. Ele queria que tecnicamente todo mundo estivesse bem. E eu batia bem na bola, né? Eu insistia muito no Bragantino. E eu comecei a chutar, bater na bola. E uma hora eu errei o passe. Ele falou, esse passe aí é do Bragantino, hein? Se der esse passe de novo, você vai voltar pro Bragantino. Essa foi a primeira vez, meu primeiro contato com o Tele.
E o que te marca no Telê? Você lembrando dos momentos que você viveu com ele. É com o tempo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o porquê que ele era tão chato, né? Porque ele era super exigente. Você conviveu um pouco com ele também, você lembra? O dia a dia do Telê era muito... A exigência era muito grande. Você tinha que fazer bem sempre. Você tinha que treinar bem sempre. Você não podia errar um passe. Você não podia errar um cruzamento. Então essa exigência para mim, não só dentro de campo, mas fora também, cuida do dinheiro. O que você está fazendo com o dinheiro? Talvez isso chamou um pouco a atenção, porque todo mundo chegava de carro zero. Talvez eu tenha sido o último a comprar um carro zero, depois de ser campeão do mundo, depois de conquistar algo melhor. Isso o Telê, tenho certeza que ele observava, porque ele sempre estava falando pra gente, cuida do dinheiro, cuidado com esse negócio de comprar carro, cuidado com essas coisas, dinheiro vai, dinheiro vem, cuidado. E eu acho que isso chamou um pouco a atenção, né? Essa minha aceitação pelas informações. O Telê era tido como pé frio antes de chegar no São Paulo, né? Tinha perdido 2 Copas. A de 82, o que a gente lamenta até hoje, a de 86, outra boa seleção. E aí no São Paulo a história muda. O Telê, como é que era o Telê antes de conseguir esses títulos? Ele mudou depois que conseguiu? Interessante. É muito pontual isso que você está falando, essa pergunta, porque bom, o Brasil é campeão em destruir ídolos, né? E aqui no Brasil só vale quem ganha. Só vale o primeiro. Essa conta de que de 20, só o primeiro é bom, é um absurdo e é só aqui no Brasil. Né? Em outros países, o segundo também tem valor. Quem disputa uma final também vale, é uma boa performance. São bons resultados construídos. Aqui no Brasil, não. Só vale se você ganha. E o Telê sempre teve um peso muito grande, né? Talvez por 82, né? Aquela seleção maravilhosa, não ter conseguido. Depois que a gente ganha a primeira Libertadores, que é o primeiro título internacional do Telê, a gente percebe o Telê muito mais confiante, mais feliz, cara. Mudou a vida dele de uma maneira especial e a gente percebeu isso também. Deu para perceber a mudança? Deu. Parecia que ele estava meio até curvado com aquele peso todo. Exatamente isso. Ele carregava um peso nas costas que depois dessa Libertadores, se você ver algumas imagens depois, né, do pênalti que o Gamboa perde, que o Zete pega, a imagem dele ele solta, né? Ele dá um sorriso, dificilmente se viu o Telê sorrindo. E o sorriso dele fala, poxa, consegui. Isso, para nós, depois, no dia a dia, ele ficou mais chato ainda, ficou mais exigente ainda. Ele sentiu esse sabor, né? Tirou o peso e falou, agora eu quero mais. E ele mostrou isso para nós, né? Isso foi muito importante. Legal. A primeira Libertadores foi mais difícil ou a segunda foi mais difícil? A primeira foi muito mais difícil. A primeira Libertadores foram momentos assim muito complicados. O Brasil não dava muito valor, né? O futebol brasileiro não dava muito valor para Libertadores. E depois que a gente perde o primeiro jogo da Libertadores em 92 pro Criciúma, lá em Criciúma, o Telê chama todo mundo no vestiário chegando de viagem. Ninguém nem foi para casa. Ele falou, agora nós vamos jogar para ganhar esse campeonato. Não quero mais disputar Libertadores, eu quero ganhar a Libertadores. E a partir de agora todos se preparem porque nós vamos jogar para ganhar. Isso chamou atenção para nós porque Libertadores não era um torneio tão especial. Mas quando o Telê dá a ordem, acende algo na gente lá que mudou muito para nós. O que mudou no dia a dia? A gente começava a sonhar com o próximo jogo, né? A gente tomou 3 do Criciúma, né? Numa competição que naquele momento, a partir dali, a gente ia valorizar bastante. A gente já começava a sonhar com o próximo jogo. Vamos preparar porque vem o próximo jogo contra New Old Boys, contra o Bolívar, em Oruro. E toda a preparação, né? O Moraci, muito especial, o trabalho da gente respirar o ar da altitude, foi algo muito... Os bichos em dólar, tudo isso chamou muito a nossa atenção pro dia a dia. Legal. O Pintado, você saiu em setembro de 93, não disputou o segundo Mundial do Doriva, que acabou sendo campeão. Mas eu queria falar com você de 92, daquele jogo com o Milan, aquele Mundial no Japão. Barcelona. Barcelona, o Mundial de 92 contra o Barcelona, 93 foi o Milan 3-2, né? Mas lá foi 2-1 com 2 gols do Raí. Como é que foram os momentos que antecederam
essa decisão? Vocês acreditavam realmente que poderiam, depois de campeão da Libertadores, depois daquele problema que teve lá contra o Criciúma, aquela conversa com o Tele na volta de uma viagem longa, vocês perceberam que poderiam ser campeões do mundo contra um time cheio de estrelas, como era o Barcelona? Então, Decilo, o que era muito marcante naquela equipe, né? Era uma equipe muito autoconfiante. Era uma equipe que aprendeu a ganhar. Entrou no módulo vencedor. Depois de ganhar a Libertadores, nós entramos no módulo vencedor. Então a gente jogava para ganhar. A gente discutia muitas vezes, na saída da concentração do CT para o Morumbi, a discussão não era mais se a gente iria ganhar ou não, era de quanto a gente iria ganhar. E aí, Palinhas, vai fazer? Ô, Raí, ô, Miller, um passezinho de gol de novo. Virou o nosso normal, era vencer. E isso criou algo muito especial que no momento da final do Mundial contra o Barcelona, você está falando do Barcelona do Johan Cruyff, do Stoichkov, Laudrup, Koeman, um time Guardiola estava nesse time. Para nós era muito marcante porque a gente sabia que o Brasil estava torcendo para o São Paulo. Isso foi muito bacana, né? O Brasil torceu pelo São Paulo. Todo mundo ficou até de madrugada assistindo aquele jogo. Então isso tinha um peso, isso chegou até nós, né? A gente ficou sabendo. Isso acabou acrescentando algo muito. O nosso torcedor são paulino, sempre será muito especial, né? E isso a gente conseguiu levar para o campo. Mas o começo foi meio assustador. Foi assustador porque o Stoichkov abriu o placar, né? Eu queria que você falasse aquele momento no vestiário, quando você olha para os caras assim, você fala, porra, esse menino de Bragança que começou o pintado goleiro, que da lateral achou que seria zagueiro, foi volante, e estava ali no Japão e olhando para aquelas estrelas mundiais. Como é que foi para você, particularmente? Esse teimoso deu certo, né? Eu começava a pensar, poxa, meu sacrifício, toda a minha luta, né? Isso me trouxe até aqui. Eu pensava, tem até uma foto ali, eu estava do lado do Raí, falei, pô, chegou o meu momento, né? O momento da vida que todo mundo tem, né? Esse momento de oportunidade que o homem lá em cima fala, olha, esse é o seu momento, aproveite que é o seu momento. E eu consegui aproveitar. Isso foi muito bacana. Eu tinha muita convicção, né, de que a gente poderia fazer um grande jogo e que o título mundial mudaria a nossa vida. Depois de saborear a Libertadores, toda a festa que foi, vencer um Mundial de Clubes, sabendo que o Brasil estava olhando pra gente, foi algo assim muito especial. Eu estava muito determinado, estava muito concentrado, estava muito bem preparado. Por isso eu consegui ajudar o nosso time a ser campeão. O Stoichkov abre o placar. O que te passa na cabeça? A gente já tinha passado por algumas dificuldades, mas não contra um time desse tamanho. Fala, puxa vida, será que esses caras vão atrapalhar o nosso sonho? Será que a gente não vai conseguir? Na cabeça de todos passou, mas como a gente tinha um grupo muito especial, a gente já se levantava muito rápido. Era um golpe, a gente tomava assim um golpe que foi difícil naquele momento, início do jogo, e a gente tinha conversado para ter cuidado, né, no início do jogo. Aí já começa o Ronaldo grita, o Zete grita, Raí grita, e a gente vamos que vai dar, vamos. Até sair o empate. A hora que faz empate, falar, não, agora é nosso. Legal. E o gol da vitória, o empate foi do Raí, né? No primeiro tempo ainda? Foi no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, tem aquela bola que o goleiro, eu tenho até a narração do Luciano do Vale, narrando esse gol, do Osmar Santos também, nosso querido Osmar Santos, e aquela bola vai só onde poderia entrar. Decilo, eu não sei nem como explicar isso, porque nesse ano de 92, o Raí fez gol de bicicleta, de calcanhar, com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, de barriga, ele tinha feito gol de tudo quanto é jeito. O Raí só não tinha feito gol de falta no ano de 92. E o gol do título, e a gente sempre treinava, o Tele sempre, quem ia pisar na bola era eu. O Tele ficou tão bravo comigo uma vez, pô, não é possível. O Raí errava, a culpa era minha, né? Eu já entendia que, o cara era a estrela, né? Então tem que ser eu o culpado, mas não tem problema. Até o dia que o Tele falou, não, agora não, sai você, agora deixa o Cafu pisar na bola. E o Cafu começou a pisar pro Raí bater, para chamar a atenção do goleiro, né, para ele ir para um canto e a bola ir no outro.
E justo nesse dia, o gol do título do mundo foi um gol de falta que a gente treinou o ano todo e não conseguiu fazer. No último jogo do título do mundo, foi um gol de falta, golaço, né, do Raí. Campeão do mundo, o Pintado. Eu ainda hoje meio que não acredito, sabe? Eu fico olhando e falo, poxa, será que fui eu mesmo, cara? Será que era eu aquele ali? Né? Será que tudo isso aconteceu comigo? Porque eu costumo deletar muito rápido as coisas na minha vida, né? O passado serve de aprendizado, tudo, mas eu sou muito momento, eu me preocupo muito com o futuro, então ficou pra trás, mas eu não, né? É uma tatuagem, cara, é algo assim tão especial, é tão grande tudo isso, como o Guardiola falou. Se as pessoas lembram do que aconteceu há 30 anos atrás, é porque realmente é algo muito especial. E isso para mim ficou marcado, né? Não tem como imaginar que o meu nome tá no portão do Morumbi. Eu, teimoso do interior, que sofria, que tentava, e que todo mundo falava que era limitado, com todas as histórias, né, que a gente sabe que todo mundo tem na vida. Eu sou campeão do mundo pelo São Paulo. Eu não joguei no São Paulo. Eu fui campeão do mundo pelo São Paulo. Isso tem um valor muito, muito especial. Mudou a sua trajetória a partir desse título e você era limitado? Posso te falar, tecnicamente sim, mas na minha determinação não. Eu não tinha limite para minha vontade de vencer, na minha determinação em ajudar. Eu nunca tive essa pretensão, vaidade de ser estrela, de ser o craque. Nunca. Eu nunca perdi tempo com isso. Eu queria muito mais ajudar a minha equipe e foi assim que a minha vida deu certo. Eu era muito mais um jogador de grupo do que individual. Eu tinha minha importância naquela equipe. Eu reconheço hoje mais do que nunca por ser treinador. Eu sei o quanto era importante a minha função, mas eu corri muito, eu lutei muito para que o São Paulo desse certo. Isso valeu muito a pena. E mudou a trajetória? Muda a vida um campeonato mundial? Muito, 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 muito. Muito. Até hoje, né, ainda saio na rua, as pessoas se lembram muito mais do meu título Libertadores Mundial do que por ser treinador. É muito grandioso isso. Fico muito feliz de deixar essa herança para minha família. E é melhor o Pintado ser treinador ou como jogador? O que você preferia? Ser jogador, com certeza. O prazer de jogar, o prazer de entrar no campo. A final da Libertadores, eu sentia o chão, né? 120 mil pessoas no Morumbi, a primeira Libertadores. Eu senti o chão vibrar do gramado. A torcida gritando, a torcida do São Paulo. E eu sou um cara visceral, eu sou um cara emocional. Não consigo fazer nada sem ter emoção, sem ter prazer. Então, para mim, tem assim, algo muito grande em tudo isso. Legal. O Tele, muita gente compara o Tele e está dizendo que o Abel é do tamanho do Tele. O que você diria para quem fala? Abel é maior que Tele ou já pode ser equiparado? É muita distância, é muito longe. O Abel precisa ser treinador de uma seleção, construir uma seleção que jogue e encante o mundo, precisa ganhar títulos, né, como o Tele ganhou, construir pessoas, isso ele vem fazendo bem. A gente vê profissionais, melhores homens, né, trabalhando com ele. O Abel é um grande treinador, tem tudo para ser, né, um dos melhores da história do futebol brasileiro. A gente não pode, né, menosprezar isso nunca, mas comparar ou imaginar que ele vai ser o Tele, aí já a gente está exagerando. O que ele precisa? É muito diferente, né? O mundo é outro hoje, é claro, tudo é muito diferente, mas o temperamento, né? O temperamento desse líder, o temperamento desse homem que está à beira do campo, talvez o Abel exagere um pouco, né? E a gente entende, eu mais do que ninguém, talvez eu sou mais do que ele, mas isso tem um peso, né? O Tele nunca foi essa pessoa fora de campo descontrolada às vezes, né? O Tele sempre foi muito frio e isso talvez o tempo possa ensiná-los, né? Legal. Qual o maior jogador que você atuou ao lado? Toninho Cerezo. Sem dúvida, sem pensar muito. E olha que tive Miller de um lado, Cafu, Raí, Palinha. O melhor momento da vida desses craques, eles estavam comigo, mas Toninho Cerezo para mim é algo fora do normal.
Craque na acepção da palavra, é homem, é um cara que joga para a equipe, facilita o companheiro, dava cada pedrada, cada passe na canela, e ele controlava, arrumava. Então, para mim, gênio. O maior de todos. Para mim, o maior de todos, do meu lado. Todo elenco tem mala. Quais eram as malas que você tinha do lado lá? Tinha bastante ali. Tinha as malas, né? O Macedo era uma mala feliz, alegre, uma mala que a gente suportava, que a gente gostava. O Miller era outra mala, mas o Miller era muito especial porque tinha um lanche, vamos pensar, um misto quente na concentração. O Miller queria pizza. Todo mundo comia o pêssego da latinha do pêssego com creme de leite de sobremesa. O Miller queria que abrisse a lata de pêssego para ele tomar, para ele comer só o caldinho do pêssego. Ele não queria o pêssego. Mas vai falar o quê para um cara decisivo, para um craque como o Miller, né? Deixa ele comer, deixa ele fazer. Não tem problema nenhum, a gente faz a dele lá. E no jogo ele decidia, né? É verdade, é verdade. Qual o cara que você teria evitado de ter vivido? Evitado de ter vivido. Eu tive um argentino no México, no Cruz Azul, que eu poderia ter evitado. Não era muito meu amigo, não, mas dentro de campo a gente jogava junto, se suportava, mas preferia ter evitado. É mesmo? Era algo assim muito difícil entre a gente, porque, aliás, ele tinha sido meu rival na Libertadores, ele estava no New Old Boys, e aí eu chego pro Cruz Azul e ele chega junto comigo. O treinador do Cruz Azul escolhe nós dois dessa final. Ele era um extremo, Julio Zamora. E eu, um volante, né, pro Cruz Azul. E a gente chega junto. E a gente nunca conseguiu, os Santos nunca conseguiram bater. Mas isso era fora de campo? Dentro de campo resolvia? Fora de campo. Dentro de campo a gente conversava, um cobrava o outro. Passava um pouco, né, algumas situações, mas dentro de campo suportava, mas fora a gente nunca saiu para tomar um Guaraná junto. Mas por quê? Talvez porque a gente já tinha uma rivalidade, né, do jogo da final. No jogo a gente se confrontou e tivemos ali uns bicos. E talvez eu tivesse um contrato um pouco melhor que ele ficou sabendo e acabou se incomodando com isso, mas a culpa não era minha, né? Eu não poderia falar, então vou ganhar menos igual você. Também não era justo, né? Cada um faz seu contrato, sempre foi respeitado isso. Talvez isso tenha pesado um pouco também. Tem muito ciúme no futebol, né? A vaidade, né? O que mata qualquer equipe, qualquer clube é a vaidade. Quando um é mais, quando um acha que quando um quer mais, quando um se coloca na posição de ser mais do que o grupo, isso em algum momento não vai dar certo. E em algum grupo você teve isso? Poderia chegar e não chegou por conta disso? Não, Cruz Azul. Para mim ficou muito claro. A Cruz Azul é uma potência no futebol mexicano. Praticamente os melhores jogadores estavam ali com reforços importantíssimos. Tudo para ganhar um título. Tudo para ganhar um título. E a vaidade, né, o mexicano, um ou outro jogador mexicano que era muito forte, começou... Porque estava indo muito bem, né? A gente foi líder sozinho, líder invicto do campeonato, baita campanha. E aí acabou um achando que tinha que ser mais, o mexicano mais do que o estrangeiro mais do que o mexicano. Isso acabou dividindo tudo e a gente não conseguiu o título. Caramba. Auxiliar técnico em 2017, terceira passagem no São Paulo. O que aconteceu da sua saída? Foi dito muita coisa, falaram muita coisa em relação a essa sua saída, esse seu trabalho, que começa com o Rogério, treinador, depois vem o Dorival, né? Com o Paton Bausa. Com o Bausa, que inclusive está mal de saúde, né? Pô, uma pena, um baita cara. Muito especial. Ainda falo com o auxiliar dele, com o Camelo, ainda falo com os amigos de lá. Foi uma passagem muito especial para mim, porque quando eu volto para o São Paulo, eu imagino que eu vou encontrar o São Paulo da minha época, né? Aquele São Paulo Tele, né, organizado, com uma liderança, com objetivos bem claros. E o São Paulo passava por momentos difíceis, né? Ali mudança de algumas coisas. Eu nunca discuti salário no São Paulo. Eu falei, eu vou voltar se me pagar bem. Nunca. Quando eu recebo o convite, eu estava no Guarani, treinador do Guarani. Estava invicto no campeonato e o São Paulo acaba me chamando de volta. Eu falei, agora, estou indo embora.
Chego no pessoal do Guarani e aviso que estou saindo e indo para o São Paulo. Se em algum momento alguém imaginou que eu voltaria para o São Paulo e iria ficar quietinho, né, como auxiliar fixo do clube, só pegando bola atrás do gol, distribuindo colete, fazendo, né, o básico, acho que isso foi um erro de avaliação, porque não é o meu jeito de ser, não é a minha personalidade. Eu jamais, em qualquer lugar que eu esteja participando, eu vou ver algo de errado e vou ficar quieto. Isso jamais vai acontecer. Eu não vou fazer isso, não é meu, eu não vou conseguir render o que as pessoas precisam de mim. E no São Paulo foi exatamente isso, né? Eu falei, poxa, tô vendo que tá errado, tô vendo que isso aqui não vai dar certo. Essa seleção de atletas pro São Paulo, isso não é característica do São Paulo, isso não pode dar certo. E isso acaba incomodando. Eu tenho certeza que isso acaba incomodando. E isso talvez tenha levado a... Porque se eu fico quietinho, eu fico 50 anos no São Paulo. Se eu fico no canto quietinho ali, só pegando bola, distribuindo colete, quietinho, eu ficaria 50 anos dentro de São Paulo. Mas acho que isso faz parte. Tentei contribuir. E esse ano e meio que eu fiquei lá, fico feliz de ter chegado a uma semifinal de Libertadores, mas foram momentos muito difíceis. O que estava errado lá? Essa situação de avaliação de atletas, né? Quem é que avalia o que o treinador precisa? Porque se a área técnica, e a área técnica é treinador, auxiliar, análise de desempenho, preparador físico, esses são os profissionais que devem avaliar, não estou falando financeiramente, se o clube tem condição de contratar ou não, se tem dinheiro para contratar ou não, não é a área técnica, não tem que falar sobre isso. Agora, se o jogador tem características que o treinador quer, se o jogador se encaixa no perfil do clube, se o jogador não tem histórico extra-campo, né, que o São Paulo exige, isso é da área técnica. Isso não pode ser decidido por alguém que não seja da área técnica. E quando isso começa a acontecer, os resultados foram muito claros, né? A gente já viu que não dá certo. O Rogério Ceni, por que não deu certo? Ele estava no começo de trabalho ali. O Rogério Ceni erra em algum aspecto na sua avaliação, treinador para treinador? O Rogério inicia a carreira de treinador, né? E ele começa com um peso gigantesco. Que o Rogério dentro de São Paulo, a gente já sabe, é o maior ídolo de São Paulo. A história do Rogério a gente nunca vai esquecer. O São Paulino jamais vai esquecer. Então, o peso do Rogério iniciar um trabalho de treinador, ele não poderia ganhar um jogo. O Rogério tinha que ser campeão. O Rogério não aceita trabalhar no São Paulo para ganhar, para ser o segundo, ou para chegar só, não, se chegar a classificar para Libertadores, está ótimo. O Rogério não consegue fazer isso, dentro do São Paulo principalmente. O Rogério é um cara super competitivo, super exigente, exagera como todos em alguns momentos, mas você quer um cara profissional, você quer um cara competitivo, você quer um cara que vai te dar resultado, é o Rogério Ceni. Né? Ah, mas pô, eu quero um cara legal, um cara bonzinho, um cara que aceita algumas coisas. Esquece. Né? O Rogério é um cara extremamente competitivo, exigente e campeão. E dentro do São Paulo, isso triplica. E ele sendo o primeiro trabalho dele, é muito difícil, né? Para quem já está na estrada há algum tempo, já é difícil ser treinador no Brasil. E para quem inicia, os resultados não ajudaram, né? Porque estava iniciando. Porque o Rogério pensa muito à frente. O Rogério queria que todo mundo fosse igual ao Rogério. E eu falei para ele, Rogério, você não vai ter um cara igual a você. O cara não vai bater falta igual a você. Poxa, mas a bola tá parada. Se ele treinar, ele vai aprender. Eu falei, também concordo com você, cara, mas... Isso leva tempo, né? Isso leva algum tempo. Antes disso, você precisa ganhar alguns jogos, né, para se suportar e conseguir. Mas é um cara muito especial. Vai ser treinador da seleção brasileira um dia. Você acha que o Rogério está se preparando para ser o técnico da seleção brasileira? Tem capacidade para isso? Tenho certeza que vai ser. Por quê? Porque o Rogério não consegue fazer as coisas pela metade, né? 0,75 não serve para ele. O Rogério quer o máximo de tudo. Do futebol, principalmente. O Rogério viveu 25 anos da vida dele, do CT do São Paulo para casa, da casa para o CT do São Paulo. Então ele não vai conseguir ser diferente. E eu tenho certeza que ele tem o objetivo de ser treinador da seleção brasileira. E ele vai ser. Em algum momento vai ser. Não tenho a menor dúvida disso. Daqui quanto tempo? Eu acho a próxima Copa do Mundo, não essa. A próxima, ele vai chegar com uma bagagem, com um amadurecimento
que a gente já vai ver agora no Bahia, esse Bahia aí do Rogério já vai ser diferente. Então, não essa próxima Copa, mas lá de 30 e alguma coisa, não tenho dúvida. Legal. O Rogério saiu lá do São Paulo, você dirigiu interinamente, você não teve nada a ver com a saída dele, obviamente, chegou-se a falar, porque a língua não tem osso, ela bate no dente à vontade, não tem problema nenhum. Você se magoa com esse tipo de comentário? Então, isso me incomodou um certo tempo, mas depois eu ouvi algo muito interessante de uma pessoa que sabe muito de futebol, falou: Pintado, só não é criticado quem não faz nada, quem não fala nada e quem não é nada. Essa é uma pessoa que nunca vai ser criticada. As outras pessoas serão. Repito, se em algum momento eu falei algo que desagradou alguém, isso faz parte do meu trabalho. Repito, eu não queria magoar, mas eu tinha a obrigação de falar, né? Principalmente para quem é meu amigo, porque eu não posso deixar meu amigo fazer as coisas erradas, e meu amigo não pode me ver fazendo as coisas erradas e não me falar nada. Se eu falei, talvez, pode ter acontecido, mas nunca ninguém falou para mim, nunca ninguém diretamente falou: olha, aquilo você foi mal, falou, nunca, mas a gente sempre sabe que futebol é cheio de fofoca, né? E o que vende é essa fofoca no futebol. Eu não tenho problema nenhum com isso. E o que você falou para ele que ele estava errado? Não, a gente sempre conversava muito, né? E eu sempre tinha um cuidado muito grande de falar com o Rogério no vestiário, nós dois sozinhos. Eu nunca falava perto na frente de ninguém. Então tudo que a gente tinha que conversar, às vezes, esse lance de bater a falta. Eu falei: Rogério, porque ele estressava, né? Ele estressava. Tá vendo o vento? Você tá vendo como é que é? Bate na bola por aqui. E para alguns jovens, para alguns jogadores, era o Rogério Ceni cobrando, né? Esse peso era muito grande. E eu falei para ele, pô, Rogério, você não vai ter um cara igual você batendo. Isso é o tempo. Mas a bola tá parada. E eu falava isso sozinho com ele, né? Nós dois juntos. Claro que isso, às vezes, talvez não seja saboroso a gente ouvir, né? Mas era tentando ajudar, era só isso. O Cueva era uma mala mesmo? O São Paulo é campeão, né, em fazer desses jogadores que podem ser bons jogadores sonhar e imaginar que são craques, que são maiores que o São Paulo. A gente está vendo agora um problema com o Rames dentro do São Paulo. Então, esses jogadores têm que entender, quando chegam no São Paulo, que o São Paulo é maior que eles. Nenhum jogador é maior que o São Paulo. Isso é o São Paulo que tem que informar. Se você informar para um atleta que não, você é ídolo, aqui a torcida te ama, aqui você pode fazer o que você quiser, você vai ter problema. E o jogador absorve isso muito rápido. E o Cueva entendeu pelo bom momento que ele era o cara, que ele podia fazer do jeito que ele quisesse, treinar do jeito que ele quisesse. Isso incomodou muita gente ali. Inclusive você, né? Principalmente eu. Principalmente porque a gente vê... O Cueva chega porque depois de um jogo de Libertadores em Toluca, alguém do São Paulo pede, conversa com o Cueva se ele tem interesse. Acabando o jogo no México, eu fui e falei: te interessa? Porque eu falo espanhol, e conversei com ele. Ele falou: fala com meu irmão. Meu irmão é meu representante. Depois do jogo a gente conversou, o Cueva chega pro São Paulo desse primeiro contato. E aí a gente sempre teve... Eu sempre tive um pouco mais de liberdade para falar para ele, né? E essa liberdade não é só passar a mão na cabeça, é também falar em alguns momentos que ele precisa se corrigir. E o futuro acabou dizendo, né? Quem estava certo, né? É uma pena, né? É uma pena que os jovens vão reconhecer depois com o tempo e acabam perdendo muito tempo, né? A gente não consegue recuperar que o tempo passa, né? Você saiu com a chegada do Dorival? Foi o Dorival que pediu a tua saída? Foi o Dorival que chegou. Ali foi algo mal conduzido, porque na apresentação do Dorival me avisam que eu não vou ficar. Isso é coisa assim que, né, foi muito incômodo para mim, porque eu converso com o Dorival falando: não tem problema nenhum, mas conversa com o diretor de futebol. E o diretor de futebol me avisa que eu não vou permanecer, que o Dorival vai trabalhar com a comissão técnica dele. Eu falei: poxa, fácil de entender, né? Não tenho muito porque o que aconteceu? E o diretor de futebol me avisa: Pintado, o Dorival quer trabalhar só com a comissão técnica dele, que é o filho dele, o preparador físico dele, e não quer ninguém fixo da casa. Eu falei: tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só podia ter me avisado antes, né?
eu tava trocado para treinar, né, para ajudar em alguma coisa, e me avisam que eu não vou mais fazer parte. Isso é uma coisa que... Mas era a cara do São Paulo naquele momento, né, essas confusões. Você chegou a falar com o Dorival? Falei diretamente com ele. E aí? E aí até surgiu a possibilidade de eu fazer a transição, me pediram, né, Pintado, você faz a transição de Cotia pro CT da Barra Funda? Eu falei, mas espera, cara, não tô entendendo. Qual que é a transição? Os jovens, quando vêm para cá, você selecionar, você conversar, você ajudar nessa avaliação também. Eu falei, não, cara, isso não me interessa. Não é isso que eu vim fazer aqui. Então tá, a gente vai ver o que vai fazer então. Eu falei, não. Não precisamos... E perguntei pro Dorival, você tem algum problema de eu fazer essa transição, de fazer... Eu falei, nenhum, Pintado, nenhum problema, cara. Se você achar, se a diretoria quiser, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Só que nisso o diretor me chama e fala, Pintado, realmente então você não vai ficar mais. O Dorival vai trabalhar só com a comissão técnica dele. E tá tudo certo, tá tranquilo. Decisão tomada. No mínimo estranho, né? Não, porque depois de um certo tempo você fala, pô, realmente não era estranho, porque quem é que avalia? Quem é que fala, você faz isso, você faz aquilo? O que é que você faz? O que é que o auxiliar fixo do clube faz? Isso quem tem que direcionar é a diretoria, né? E essa pessoa, ela tem condição de te explicar, olha, você vai fazer isso, 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 assim você é importante, aqui você não é importante, se você falar, não ajuda em nada, e aqui eu quero que você fale, que você dê sua opinião. Isso não faz, normalmente não se faz, né? Então, ficou um negócio assim meio estranho, mas entendo pela condução, porque quem conduziu isso, né? Da maneira como conduziu, não tinha condição de avaliar, na verdade. Te magoou? Te magoou ainda? Não. Eu tenho 40 anos de futebol, né? Já vi muita coisa. Fico triste de não ter podido ajudar mais o São Paulo, de ter feito algo pelo São Paulo, que era a minha intenção. Que eu repito, eu só ganhei no São Paulo, né? Quando eu joguei, eu só ganhei dentro do São Paulo. E essa era a minha intenção, de ganhar um título também pelo São Paulo na parte da comissão técnica. Volta para o São Paulo um dia? É um sonho, né? São Paulo para mim é minha casa. Claro que é sempre muito atraente, não tenho mais essa ambição hoje, mas o coração sempre vai falar mais alto, não tem jeito. Lógico, não tem. Foi uma vida, né? Mudou a tua trajetória, você já falou isso. Exato. Técnico da Portuguesa no último Campeonato Paulista 2024 e de repente ninguém acreditava na Portuguesa. E a Portuguesa foi. É interessante essa passagem, para mim serve muito de aprendizado, algo assim, um momento da minha carreira muito bacana, porque Portuguesa que a gente conhece, né, é um clube que todo mundo gosta. É um segundo clube de todo mundo torce para a Portuguesa. E o momento não era bom, embora o início, né, da competição tenha sido o time jogando bem e tudo mais, mas os resultados não ajudavam. E eu chego para salvar, né? Eu joguei na Portuguesa com o Zagallo, poxa. Falei, pô, eu na posição do Zagallo eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. E deu muito certo, o grupo de jogadores ali, a diretoria, o presidente as pessoas que estavam envolvidas realmente compraram a ideia e deu tudo certo. E o que falta para a Portuguesa voltar a ser o que já foi um dia? Essa é uma boa pergunta. Eu, mais uma vez, né, meto o meu bico e estou sempre falando e gostaria de ajudar a Portuguesa. Se em algum momento eu puder ajudar, falei isso para o presidente. Eu gostaria de ajudar porque essa gestão do futebol hoje ela é muito especial, né? Ela é muito característica. Eu não estou dizendo que só o ex-jogador tem que trabalhar no futebol. Muito pelo contrário. As pessoas da gestão são pessoas que devem entender mais de administração do que de futebol. Não pode ser o contrário. Porque é a função, né? E essa gestão do futebol hoje ela é muito complicada, muito difícil. A Portuguesa precisa de gestores profissionais, mas que tenham também essa parte de dentro do campo. Para encontrar um melhor sistema de jogo, né, características aí para jogadores. Legal. Começo do Zubeldia. Que bacana, cara. Fico muito contente de ver o São Paulo, né, vivendo esse momento de alegria de novo. A gente sabia, né? Quem é do futebol conhecia um pouco do trabalho do Zubeldia.
o pai ou um parente, um tio dele, alguém, foi um treinador muito bom na Argentina, inventou muita coisa. A linha de impedimento, quem inventa no futebol, é o Zubaldia. Eu não sei se é o tio ou se é o pai do Zubaldia. Eu tenho um amigo muito próximo que trabalhou, foi jogador dele, do pai ou do tio, que fala que quem inventou essa linha de impedimento, sai e deixa impedido, foi o Zubaldia. Então, realmente, né, o DNA é muito bom. E fico contente por estar dando certo, ter trazido o São Paulo de volta, de novo, esses bons resultados. Dorival na seleção brasileira. Eu acho que é a nossa solução. Dorival é a nossa solução para um bom caminho, assim como talvez o Diniz também pudesse ter sido em algum momento. Mas o sistema, a maneira com que o Diniz joga, ela precisa de muito tempo para encontrar, né, essa saída, essa construção de jogo, precisa de muito tempo de treino, de trabalho. O Dorival já é mais velho lobo do mar, já consegue administrar bem. Essa leitura do Dorival, para mim, é a solução que pode nos levar a mais um título mundial. Você acha que a gente consegue, nessa Copa de 2026, aí, voltar a ser campeão? A gente tem muita chance, porque é um treinador brasileiro que lê muito bem o jogador brasileiro, né? Isso tem um peso. Para o estrangeiro ler, né, as manhas do jogador brasileiro é um pouco mais difícil. Em nenhum lugar, em nenhuma seleção do mundo, nenhum estrangeiro foi campeão como treinador. Então, acho que isso tem um peso muito grande. Para nós, o melhor futebol do mundo tem que ser um treinador brasileiro. Acho que está em boas mãos. Thiago Carpini, por que não deu certo no São Paulo? A gente sabe que todo mundo tem que começar. E o começo me parece que foi meio pesado para ele. É difícil eu falar sobre isso, né? Mas é um jovem, né? O Carpini é um jovem, ele ainda precisa cometer os erros que todo treinador quando começa a carreira, vai cometer. Só que numa grande equipe você não tem tempo para isso. É ganhar, ganhar, ganhar e ganhar de novo, né? E os resultados pesam muito, né? Quando você não ganha no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, Santos, quando você não tem resultado, pesou pro Rogério, né? No início da carreira, pesou pro Rogério. Você imagina para os outros que não tem tanto peso como o Rogério. Não tenha dúvida. O Red Bull Bragantino não é mais aquele Bragantino do Pintado, lá de anos atrás. Como é que tá? Você acompanha jogos ali quando você está em Bragança? Eu não costumo ir ao estádio, né? Eu moro do lado do estádio praticamente, né? Estou muito próximo, mas não costumo ir no jogo, não faço muita presença física, mas estou sempre assistindo. Bragantino é meu time do coração, da minha cidade, é algo muito bacana. Mas esse Bragantino já não existe mais, né? O Bragantino meu não existe mais. Hoje é uma empresa que administra muito bem. Vai ser uma das potências do futebol brasileiro aí dos próximos 4, 5 anos. O Red Bull Bragantino vai chegar a ganhar títulos muito importantes. Tem ajudado muito no desenvolvimento social da cidade, né? O comércio tem girado mais com a empresa, com o Bragantino forte. Então é muito bacana ver isso. Fico triste, né, por não ter mais a camisa Carijó, a cor já não é a mesma, mas é uma empresa que comprou e tem todo o direito de fazer as mudanças que ela acha que tem que fazer. Inclusive as cadeiras. Você perdeu a cadeira que tinha lá? Vocês tinham comprado? Cadeira, camarote, a gente tinha tudo, né, no estádio. E quando o Red Bull assume, ele fala, não, agora ninguém é mais dono de nada. Se alguém quiser, vai ter que comprar de novo. As cadeiras, porque camarote hoje tudo é do Bragantino, é do clube, ninguém tem camarote mais exclusivo lá. Então a empresa realmente assumiu e todo mundo teve que comprar de novo. Meu pai teve que comprar a cadeira de novo, mas tá lá, tá assistindo os jogos felizes da vida. Legal. Tem muito treinador estrangeiro no futebol brasileiro porque o treinador brasileiro está ultrapassado? É o que dizem. Pintado do céu, nós estamos ultrapassados? É que essa é uma discussão um pouco mais longa, porque quando chega, e parece que a gente é contra o estrangeiro, e não foi isso. O início é que o treinador brasileiro sempre exigiu reciprocidade. Para eu treinar na Argentina, para eu treinar na Europa, para eu treinar em qualquer lugar, eu preciso ter a licença chancelada, válida pela Confederação, né, pela Comebol, pela Sul-Americana, pela CONCACAF, pela Liga da Europa. E aqui no Brasil não. Qualquer treinador, ele pode chegar a trabalhar no Brasil. Ou seja, para trabalhar em Portugal eu preciso da licença, lá da Europa. E aqui no Brasil não se exige nada. Então, não é contra o profissional, é reciprocidade.
Eu quero ter a oportunidade de trabalhar na Argentina. Eu quero ter a oportunidade de trabalhar na Europa. Se eu sou bom ou não, quem vai dizer, né? Que tem treinador brasileiro que fala inglês, que fala espanhol, fala japonês. Então a gente tem condições de trabalhar e a gente não pode por causa da licença. Agora, alguns profissionais, essa moda, né, do treinador estrangeiro, ela traz também profissionais com menos capacidade do que o brasileiro. E no final, quando a batata assa, quando o circo está pegando fogo, é o brasileiro que tem que resolver. Com menos paciência, menos dinheiro, menos poder. Isso é algo que o futebol brasileiro vai entrar num outro momento a qualquer momento. Legal. O México pode ser o futuro do Pintado? Você estava passeando por lá, fazendo contatos por lá, já viveu por lá, conhece muita gente. Eu nunca perdi esse contato, né? O México, para mim, abriu uma porta muito especial. Graças a Deus, minha vida e a vida da minha família financeiramente melhorou muito depois que eu fui trabalhar no México, né? Eu joguei 4 anos, fui treinador fixo do clube mais 1 ano e meio, fui treinador do León mais um certo tempo. Então eu tenho amigos lá, tem algumas coisas que eu ainda consigo trabalhar com eles lá. Então para mim é algo muito especial, ainda até hoje eu tenho, por ter sido campeão, eles pagam minha passagem, pagam meu hotel, eu tenho esse prazer, né, que eles me dão pelo respeito do título. Então eu voltei agora, estive falando com muito pessoal, o México está se preparando por mais uma Copa do Mundo, né? O Azteca mais uma vez vai ser palco de uma Copa do Mundo. Então é muito bacana, é um país que eu tenho no coração, é minha segunda pátria. Pode ser o seu futuro ali, nos próximos... Eu gostaria, até porque já tem brasileiro abrindo as portas, né, de um momento. O Jardine está fazendo um grande trabalho, o Barbieri teve uma recuperação no Juárez agora muito bacana. A gente é respeitado, o treinador brasileiro é querido e respeitado em todo lugar do mundo, menos aqui no Brasil. Que coisa. O que você sonha? Eu sonho em ganhar alguns títulos ainda, né? Meu trabalho como treinador, meu primeiro objetivo hoje é conquistar títulos e não só ganhar título, né? Mas eu quero ajudar a construir um clube, quero ajudar a construir uma história, a melhorar a condição de trabalho para outros profissionais que venham por trás de mim. O que você mudaria na sua trajetória? Alguma coisa? Não mudaria nada. Não, eu tenho minha consciência muito tranquila, minha cabeça está... Eu tenho muito mais amigos do que inimigos no futebol. Isso mostra, né, que o meu caráter, que a minha índole, a minha maneira de ser, ela tá certa, né? Porque quando você tem mais amigos, mais respeito, né? Nem falo de amigos, mas eu tenho muito respeito. Pintado não é bom treinador, não sabe, é chato, não sei o quê. Mas nunca que eu sou um cara desonesto, que eu sou um traíra, isso nunca você vai ouvir. Isso para mim tem um valor muito especial. Legal. Nós estamos chegando perto dos 60 anos. Você nasceu no mesmo ano que eu. O teu esporte já não é mais o futebol profissionalmente sim, mas no lazer. Você mudou de esporte, né? Eu descobri, né? Vai passando o tempo, a gente vai descobrindo novos prazeres, né? Como diz os entendidos. Eu tenho por ter proximidade, né, de um campo de golfe perto da minha casa. Eu estou jogando golfe agora. Tem me dado um prazer, algo muito especial e tem me ajudado na ansiedade, no dia a dia, a pensar no futebol também. Então tenho desfrutado muito disso. Legal. Pintado, eu queria te agradecer muito a participação. Eu sei que você saiu de casa, veio especialmente para gravar com a gente aqui. É um prazer enorme. Você sabe disso, já te falei pessoalmente. Você é um dos grandes amigos que a bola me deu. Obrigado. A gente está sempre na torcida por você. Tá bom, querido? Decilo, muito obrigado, cara. Muita sorte aí, que dê tudo certo para você se Deus quiser. Nesse novo desafio. Agradeço muito o convite, é um prazerzão estar aqui. Espero voltar, né? Vai voltar. A hora que você quiser. Legal, obrigado, querido. Obrigado. Sucesso para você. Pessoal, assim a gente encerra o nosso Podicilo com esse grande amigo que a bola acabou nos dando, o querido Pintado. Sucesso para você, Pintado. Um abraço a todos. Valeu. Beijo. Tchau.